And so, blessed people, Kwa hivyo Então, watu povo wabarikiwa. abençoado, the Lord God the Father spoke with me this past night. o Senhor Bwana Deus Mungu, Baba Mungu, Pai alinena falou pamoja comigo nami nesta usiku noite huu passada. uliopita. There are three conversations I want to share Há três conversas que eu quero compartilhar this past night. nesta Usiku huu noite passada. uliopita. The Lord Yahweh O Senhor Bwana Yahweh Yahweh spoke with me in a very tremendous way. falou Alinena comigo de uma pamoja forma nami muito katika njia kuu tremenda. kabisa. The first conversation is that he brought these A cripples to me primeira in the night. conversa é que ele trouxe estes aleijados para mim durante a noite. And the voice said, look at the cripples E a you voz raised in this disse: land. veja os aleijados que você levantou nesta terra. The second conversation. A segunda conversa, Then I saw the glory of the Lord. The Lord lifted então me eu up vi a above the earth. glória do Senhor. O Senhor me levantou acima Then da I saw terra. the glory of the Lord visit the Então earth. eu vi a glória do Senhor visitar a terra. But this time I was seeing the glory from above. Mas desta vez eu estava vendo a glória de cima. And he visited more like a funnel. E ele visitou mais como um funil, Was super glorious white. super glorioso e branco. In the same way he visited in Da Kisumu. mesma forma como ele visitou em Kisumu. But I was seeing from above this time. Mas eu estava vendo de cima dessa vez. And he visited the E earth. ele visitou a terra. And then after that he spoke by voice. Então, That's the depois third disso, ele conversation. falou por voz. E essa é a terceira conversa. Then he said, remember the ascension of the Christ. Então ele disse: lembre-se da ascensão de Cristo. God the Father, Jehovah Elohim. Deus Pai, Jeová Elohim, The holy God of o Israel. Santo Deus de Israel, The most terrible God of o Israel. mais terrível Deus de Israel, The blessed one of o Israel. bendito de Israel. Then he spoke by voice. Então ele falou por voz. When his glory came and touched Quando down, a sua visited the glória earth. veio e tocou o chão, visitou a terra. I was above. I Eu saw estava from de above from the cima canopy. e eu vi de cima do topo. And then he said, E então ele disse: remember the ascension of the Christ. lembre-se da ascensão de Cristo. Then I realized that the Lord had shown me the Então rapture eu of the church. entendi que o Senhor me mostrou o arrebatamento da igreja. When the church is taken out. Quando a igreja é levada para So cima. I was looking at their glory Então from eu above, estava their glorious olhando ascension. a glória deles, a gloriosa ascensão deles. So remember the ascension of the E ele Christ. disse: lembre-se da ascensão de Cristo. Then I realized this is the rapture. Então I'm eu looking at. entendi que o que eu estou olhando aqui é o arrebatamento. The Messiah taking the O church. Messias levando a igreja. The glory was A unbelievable, glória overwhelming. era inacreditável, And he lifted esmagadora. me very high up into the E ele me heavens. levantou bem alto nos céus. So I saw them coming. Então eu os vi vindo. It was like a canopy. Era como o They were topo. coming in a very massive Eles way, estavam with the vindo glory de of uma God. forma muito massiva com a glória de Deus. The first conversation, the A cripples, they showed me primeira that you see conversa today. foram os aleijados que vocês estão vendo hoje. And then the second conversation, Então a segunda conversa, the glory of God, the super radiant a brilliance glória of de His Deus, glory o visits the super earth. resplendor e glória de Deus que visitou a terra. E ele estava nesse formato, dessa forma de But I was funil. looking from above, from the Mas canopy. eu estava olhando de cima, do topo, da cobertura. And the super radiance of that glory. E o super resplendor daquela Then glória. the third is now the voice of God the Então, Father a himself. terceira a conversa agora é a voz do próprio Deus When Pai. he said, remember the ascension of the Quando Christ. ele disse: lembre-se da ascensão de Cristo. Then I realized that what I'm looking at is the Então rapture of the eu church. entendi que aquilo que eu estava observando era o arrebatamento da The igreja. church is ascending to glory. A igreja está ascendendo para a glória. The church is ascending into the kingdom of A God. igreja está ascendendo para dentro do reino de Deus. This Aleluia! is the tremendous time we are in. Então blessed people. este é o tremendo tempo no qual nós estamos, povo abençoado. We don't have much time. E nós não temos muito tempo. I would have given a message here tonight. Eu teria dado uma mensagem aqui nesta noite, mas vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Thessalonians chapter 4. 1 Tessalonicenses capítulo Once we 4. get there, we'll read verses 16 and Quando nós 17. chegarmos lá, nós vamos ler os versículos 16 e 17. 1 Thessalonians chapter 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 and 17. 16 e 17. Once you are there, we read together. Quando vocês chegarem lá, nós vamos ler It juntos. says, for the Lord Ele diz: himself
will come down from heaven. Pois That's what I was seeing this past Era night isto que eu in the estava tremendous vendo nesta vision. noite passada em uma tremenda visão. É isto, pois o Senhor mesmo descerá do céu. The super radiance of the glory that came from heaven and visited towards the O earth. super resplendor da glória que veio desde o céu e visitou a terra Towards the earth. e veio em direção à I terra. was seeing from the canopy, from Lembre-se above. que eu estava The Lord vendo lifted me do up into topo, heaven, de so I was cima. seeing from up. Então o I Senhor was me seeing the levantou canopy. no céu, então eu estava vendo de cima, eu estava vendo a cobertura, o topo. And so he does not reach the Então earth. ele não tocou, não chegou na terra, mas ele os puxa. So as they come out with their Então, radiance from the soil, Ele they sai com o connect with the glory of resplendor God in dele, the ele sky. sai do solo e eles se conectam com a glória do Senhor no céu. That's why you see that glory now É touches por isso down the que você earth. vê You que can see essa as though glória touching the earth. agora toca na terra. But essentially it comes Mas and stops in the air essencialmente in the sky. ele vem e para no ar aqui, no céu. But because his glory pulls them, Mas it's the one porque that a pulls sua them from the glória tomb. os And also puxa, those who are alive be a translated. glória os puxa dos túmulos. Então estes são agora que ressuscitam e são trasladados. And after they have been translated, E depois de serem trasladados, then they are all pulled towards the glory of the Lord. então So that's why you todos see são the radiance of puxados that glory em touching direção the à earth, glória do because the Senhor. glorious bodies Então are coming esta é a from the earth. razão pela qual a glória do Senhor toca na terra, porque então eles agora são puxados de cima, debaixo da terra, para a glória do Senhor. That is what I was seeing yesterday at night. Translate well Swahili, because normally this time Era I don't isso understand o que eu estava it. That's vendo what I was nesta seeing noite passada. yesterday in this tremendous vision. Era isso que eu estava vendo na noite passada nesta tremenda visão. This is such a dreadful conversation. Esta The é uma D-Day, the conversa real tão hour is temível. about. O dia D, a hora da verdade está prestes a acontecer. The hour of truth is about to dawn upon the A face of hora the da earth. verdade está prestes a surgir sobre a face da terra. The real moment is about to take O place. momento real está prestes a So it acontecer. says, for the Lord himself will come down from heaven Então ele diz, pois o Senhor mesmo descerá do céu with a loud command, com a palavra de ordem, with the voice of the com a archangel, voz do arcanjo and with the trumpet call of e com o God. ressoar da trombeta de That Deus. does not seem somebody coming to the cross. Isto não parece alguém que está vindo da That does not cruz. seem like somebody coming to the Bethlehem. Isto não parece com alguém vindo da manjedoura em Belém. That does not seem like somebody coming to Isto argue with não the parece Pharisees. alguém que está vindo para discutir com os This fariseus. does not sound like somebody coming to preach the Isso gospel in the byways não and the soa highways of como this earth. alguém que está vindo para pregar o evangelho nos caminhos das encruzilhadas desta This terra. sounds more like a king of triumph, Isto se king parece of mais victory, com o rei coming in the triunfante, pomp of o rei da power of his vitória, victory. vindo com pompa e circunstância na sua vitória. Coming to take those of his that are Vindo victorious, para that levar have defeated aqueles sin. que são deles, que são dele, são vitoriosos, eles derrotaram o pecado. And he says, for the Lord himself will come down from heaven E ele diz, pois o Senhor mesmo descerá do céu with a loud command, com a palavra de ordem e com a voz do arcanjo with the trumpet and with the trumpet call of e com o God. ressoar da trombeta de And Deus, the dead in Christ will rise first. e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Then it says, after that, we who are still alive Então ele diz, e depois disso, nós, os que and estivermos are vivos left behind, e fomos deixados, sorry about that. After that, we who are still alive depois disso, nós, os que estivermos and are vivos left, meaning those who are e fomos the Christians who deixados. died holy, they will go first. Significando que os cristãos que morreram em santidade, eles vão ressuscitar primeiro, eles irão primeiro. Then the living Christians that are holy Então, now follow os them. cristãos vivos que são santos os seguirão. This is the cascade
Esta é a cascata. Este é o protocolo, o procedimento que o arrebatamento vai seguir. Essa é a sequência. Então, depois disso, nós, os que estivermos vivos e formos deixados, seremos arrebatados juntamente com eles e nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. E então nós estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, significando estas palavras de esperança. E é impressionante que o Senhor agora está falando ao vivo, diretamente do céu com a igreja a respeito deste evento. Ele está falando com a igreja a respeito deste momento pivotante dentro do calendário de Deus na história da igreja. Eu anunciei este evento vez após vez, várias vezes, repetidamente, desde que o Senhor nos enviou para a igreja. E você vê muito claramente aqui que há uma cascata, que o próprio Senhor vem na sua glória. É isto que nós estávamos vendo na noite passada. E Ele me levantou até os céus. Então eu estava olhando o topo da glória, enquanto a glória descia para a terra, descendo em direção à terra. E lembre-se que ele chegou no céu aqui em cima. É por isso que esta não é a segunda vinda. A segunda vinda é quando ele vem para Jerusalém. Então ele vem para a terra. Mas desta vez ele fica lá em cima no céu. E como bom pastor, ele diz: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e quando eu as chamo, elas vêm até mim. Lembrem-se de João capítulo 10, o bom pastor. João 10, 27, você vai ler o bom pastor. E ele diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz. É por isso que eu digo que o próprio Senhor descerá do céu com a palavra de ordem e com a voz do arcanjo e com o ressoar da trombeta de Deus. Lembre-se que eu compartilhei com você os detalhes da voz, de como que o arcanjo vai anunciar antes do Senhor aparecer no céu. E lembre-se que eu compartilhei o som da trombeta, o ritmo da trombeta. Eu compartilhei isso globalmente. Então, o arcanjo, esta visão o Senhor me mostrou várias vezes. O arcanjo, a glória aparece, então o arcanjo, ele vem primeiro. Então ele grita e ele diz: veja, o Senhor está prestes a aparecer no céu. Então depois disso a trombeta soa. E o som exato é este que eu vou repetir aqui agora. Desta forma.
The exact trumpet is what I've given you here. Este é o som exato da trombeta, é o que vocês ouviram. Eu posso ainda ouvir até agora. Even the voice of the archangel. Até mesmo a voz do arcanjo. Eu publiquei isso em toda parte. So this day is going to be a reality one day. Então este dia será uma realidade algum dia. You see the way the cripples are getting up and Se você walking, vê a forma como os aleijados estão andando, levantando e andando, no seu espírito, na sua alma, você pode dizer que algo está prestes a acontecer com a igreja. And he says, E ele diz, after that, we who are still alive and are Depois left will disso- be caught up together with them in the clouds. depois disso nós, os que estivermos vivos e fomos deixados, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. Então, novamente, o Senhor me levantou nesta noite passada. Then I saw his radiant glory visiting Então towards the eu earth. vi a sua glória resplandecente visitando durante a noite. That is now the King of Kings. Este é agora o Rei dos Reis, que eu vi nesta noite That is passada. now the Lord of Lords coming for his Este é own. agora o Senhor dos Senhores vindo para os seus. Then from up here, he will Então, shout. daqui He de will speak cima, to his ele sheep. vai They gritar, recognize his voice. ele vai Those who falar are com as his suas know his voice. ovelhas e eles vão reconhecer a sua voz. Aqueles que pertencem a ele vão ouvir e reconhecer a voz dele. From their tombs. Então eles serão puxados para fora dos seus túmulos. Ressuscitados, eles vão acordar do sono, diz a Bíblia. Ressuscitados. E receberão corpos eternos glorificados. E eles sairão. Lembre-se que eu vi aquela parte também dos mortos sendo ressuscitados dos túmulos. E saindo de dentro do chão, em corpos gloriosos. E porque eles estão saindo de dentro dos túmulos, haverá muito pó. E mais tarde eu vi eles subindo para dentro da pura glória de Deus. Eu vi o resplendor das vestes dele. Então ele disse, depois disso nós, os que estivermos vivos e formos deixados, seremos arrebatados juntamente com eles. Isso significa que os cristãos vivos, a cristão vivo, que serão santos naquele momento. Lembre-se que sem santidade, ninguém verá o Senhor. And so then the living Christians that are holy at that time will be translated. Então, os cristãos que estiverem vivos e serão santos naquele tempo serão trasladados como uma transfiguração. Então eles receberão corpos glorificados e os encontrarão, os alcançarão no céu. Era isso que eu estava vendo nesta noite passada. Então o Senhor disse, lembre-se da ascensão de Cristo. Deus Pai disse por vós, lembre-se da ascensão de Cristo. Um tremendo tempo na história da igreja. O momento da verdade agora está chegando. O momento da realidade está chegando. Quando nós vamos saber quem realmente é nascido de novo adequadamente. E é por isso que nestes 2 últimos dias, o Senhor falou uma mensagem muito poderosa, na qual o Senhor falou a respeito das consequências de não ouvir esta única voz dele. E nós voltaremos com esta mensagem para vocês na sexta-feira.